Sectarismo, a prática de formar seitas, separações, facções, divisões. Aquela velha ideia de um grupo de pessoas que se acha melhor do que todos os outros e acha que Deus habita somente debaixo do seu telhado. Não é nenhuma novidade, mas é uma tristeza que acontece ainda nos dias de hoje. No entanto, a Bíblia Sagrada sempre mostrou que Deus não se sujeita a esse tipo de bobeira. Olá, seja bem-vindo. Aqui nós estudamos a Bíblia. Vamos prosseguir nosso estudo da carta de Paulo aos Romanos. Estamos no capítulo 10 e agora retomamos a nossa leitura. Vamos aqui a partir do verso 12. Paulo vem discorrendo, conversando com as pessoas a respeito da salvação. Nos explicou, nós vimos no vídeo anterior, a salvação dada pela fé, recebida por fé, e agora vai avançar nesse conteúdo. Para a nossa leitura, lhe convido a fazer o nosso costume. Senhor amado, obrigado. Obrigado por esse tempo com a tua palavra. Nos ensina mais uma vez, nos guia e nos conduz. Queremos aprender de ti. E oramos em nome de Jesus. Amém. Lembre de dizer o seu amém. Seguimos então. Verso 12 do capítulo 10. Não há diferença entre judeus e gentios, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos e abençoa ricamente todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aqui Paulo vai seguindo no sepultamento das ideias tolas daqueles que achavam que havia uma diferença entre os cristãos de origem de Israel e os cristãos de origem dos outros povos. A palavra gentil quer dizer simplesmente não judeu. Então aqui englobava todo mundo que não era do povo de Israel. Alguns acreditavam nisso e infelizmente alguns que também eram de origem não judaica também estavam caindo nessas armadilhas. Mas isso já foi tratado pelo primeiro concílio de Jerusalém, nós estudamos em Atos dos Apóstolos. Foi tratado em diversas reuniões da igreja, cartas pastorais. Os apóstolos, seus seguidores sempre trataram disso. E sempre batalharam para eliminar essa ideia que não é uma ideia correta. A ideia de que a pessoa precisaria, para andar com Cristo, também se sujeitar ao judaísmo. Infelizmente, hoje está mais vivo do que nunca, apenas não dizem o nome judaísmo, mas querem empurrar sobre você diversas obrigações que vêm, sim, da lei de Moisés, como, por exemplo, a guarda do sábado, a proibição de comer certos alimentos, a obrigação de dar dízimos, uma série de erros doutrinários que são combatidos pelo Novo Testamento. Então Paulo fala, não há diferença entre judeus e gentios, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Não faça como alguns que não leem a Bíblia, pegam versículos soltos e tentam transformar esse versículo aqui numa superstição. Então é só invocar o nome do Senhor. A expressão invocar o nome do Senhor tem que ser lida no seu contexto. Primeiro, no contexto dessa carta aqui, onde Paulo acabou de nos explicar nos versos anteriores, Verso 9, se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Confessar que Jesus é Senhor. Ou seja, se ele é Senhor, ele manda em mim e eu obedeço. Então não é dizer um nome. Não é sair dizendo Jesus, 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 como um monte de gente que acha que é botar um adesivo no carro, e, propriedade de Jesus. Mas aí dirige como se fosse Satanás no volante, como uma vez ouvi um pastor contar um caso que ele viveu, a pessoa falou para ele, que tinha severos problemas no trânsito, chamava muito palavrão, buzinava, fechava os outros, era violento, agressivo, e aí perguntou para o pastor por onde ela deveria começar. Ele falou, começa arrancando aquele adesivo que tem no seu carro. Então não é simplesmente um nome, como alguns, vou tatuar o nome de Jesus em mim. Se você não colocar isso no seu coração, não vai adiantar muito. Agora, se tiver no seu coração, aí a tatuagem fica bonita e faz sentido. Se tiver no seu coração, na sua prática, aí o adesivo no carro fica excelente. Aquela camiseta falando de Jesus, ela fica linda em quem vive o evangelho, ou pelo menos se esforça para viver. Então não faça disso aqui uma superstição.
Mas Paulo aqui, ele prossegue, né? Paulo sempre, ele é explicativo, ele gosta de pegar os assuntos e os esmiuçar, e trazer exemplo, e às vezes ele repete um argumento de maneiras diferentes, seguindo o exemplo de Jesus, né? Jesus com as suas parábolas, maravilhoso, trazendo o ensino de maneira que as pessoas entendessem. E Paulo, ele avança nos conteúdos para nos ajudar. E ele fala assim, como invocarão aquele em que não creram? Como é que as pessoas, vamos olhar hoje, né? Claro que aqui é para a realidade da época, mas vamos olhar hoje, como é que as pessoas por aí vão invocar o nome do Senhor, invocar o senhorio de Cristo sobre sua vida, se eles não creram em Cristo? É claro que eles não vão fazer isso, né? Então eles têm que crer. Mas como é que eles crerão naquele que não ouviram falar? Novamente, vamos trazer para hoje. Claro que na época de Paulo, como hoje ainda, há pessoas que nunca ouviram falar em Jesus Cristo. Mas tem gente que quando ouve falar em fé cristã, em Jesus, não tem ideia do que é a verdade. Eu às vezes me deparo com pessoas, e eu espero que você também, que quando a gente apresenta para eles a mensagem da palavra de Deus e o conteúdo, as pessoas se espantam. Porque elas a vida inteira ouviram esse nome, Jesus, elas viram símbolos religiosos, até algumas frequentaram alguns lugares, mas elas não conheciam esse conteúdo. E quando essas pessoas vêm conhecer a palavra de Deus, é uma novidade tão grande, é uma libertação, é uma expansão do entendimento que essas pessoas ficam pasmas e boquiabertas. E algumas falam assim, mas como que isso passou por mim a vida toda? Gente, é gente que passa na frente de igrejas a vida toda, mas um dia resolve ouvir um ensino da palavra de Deus, às vezes no rádio, ou onde seja, e aí fica maravilhado com aquilo. E aí quer mais. Então, Paulo traz isso assim, como é que essas pessoas vão invocar o nome do Senhor se elas não crerem? Como é que elas vão crer se elas não ouviram falar? E aí, como é que elas vão ouvir se não houver quem pregue? Opa, ele está chegando agora em nós. Você que me vê em mim, né, no fato que nós temos esse evangelho nos nossos corações e nós podemos pregar. Uma vez um pregador me ensinou uma coisa que eu achei muito valiosa e vou compartilhar com você. Você já se deu conta que para as pessoas que não andam com Cristo, que não fazem parte da igreja do Senhor, eu e você, nós somos as únicas Bíblias que eles leem? Porque eles não vão pegar a Bíblia para ler. Eles estão lendo a gente. Então são as nossas vidas que vão testemunhar para essas pessoas. Você já parou para pensar que maravilhoso é isso? Você, mais do que você carregar uma mensagem, a sua vida ser a mensagem? Fantástico isso, né? E como é que os que pregam vão pregar se não forem enviados? Vamos lembrar que no contexto cristão original e ainda hoje, né, a figura do pregador, o evangelista, ela surge dentro de uma comunidade cristã. As pessoas, elas se convertem a Cristo, elas se chegam a uma comunidade, nessa comunidade elas são abençoadas e abençoam. Ser comunidade é isso, né? São bênçãos mútuas. Elas crescem ali em conhecimento, em graça, em ações, e elas são, então, enviadas para exercer seu ministério. Então é uma caminhada dentro de uma comunidade que leva alguém para exercer o ministério, para exercer, por exemplo, a pregação. Claro que todo cristão tem essa graça de Deus de ser um evangelista, de ser alguém que anuncia a palavra do Senhor, sim, mas nós não estamos sozinhos. Nós não somos uma brasinha, a brasa, tirada da fogueira e colocada na areia para esfriar e morrer. Nós somos a brasa viva lá dentro, junto com outras brasas vivas, nos aquecendo mutuamente e alimentando essa chama. Isso é ser igreja. Então, como pregarão se não forem enviados? Não quer dizer um envio formal, por exemplo, de um membro da igreja que vai para o seminário para estudar para ser pastor, ou daquele casal que a igreja abençoa e envia lá para o continente africano para levar o evangelho numa região que não chegou ainda. É o ser enviados mesmo para a vida. E como alguém pode ser enviado se não recebeu primeiro? Por isso a importância da comunidade cristã. Como está escrito, Paulo novamente citando o Antigo Testamento. Eu vou aqui, antes de ler o texto, lhe dar um conselho. Se você é estudante da Bíblia como eu sou, e você já reparou que na sua Bíblia, como na maior parte delas tem, nem todas têm, mas a maior parte tem, você vê assim, agora eu vou ler um texto, e aí tem uma letrinha do lado do texto.
Quando você olha lá embaixo da página, no lado da letrinha, tem um endereço. Então aqui eu vou ler para você agora. Como está escrito, como são belos os pés dos que anunciam boas novas. E na minha Bíblia tem uma letrinha, e aí quando a gente vê lá embaixo, essa letrinha corresponde ao endereço de Isaías 52:7. Quando Paulo e qualquer escritor do Novo Testamento cita algo do Antigo, essas Bíblias, que são as Bíblias que têm referência, elas nos dizem onde é que está a referência para a gente poder conferir. Minha sugestão, confira. Isso vai acrescentando conteúdo a você. Mas vamos seguir aqui, voltando para o texto. Como são belos os pés dos que anunciam boas novas. Mais uma vez na Bíblia, a gente tem a ideia de beleza atrelada não simplesmente a uma formosura física, ao formato, à simetria, o que seja, mas à finalidade. Tem uma palavra que diz no Antigo Testamento que o coração alegre torna o rosto bonito. Aqui diz que os pés são bonitos daquelas pessoas que anunciam boas novas. Veja esse conceito da beleza ligada à boa finalidade, ao bom exercício da vida. No entanto, aqui Paulo já vai fazer um contraponto. Nem todos os israelitas aceitaram as boas novas. As boas novas foram trazidas primeiro para o povo de Israel. Jesus falou isso. Ele veio primeiro para buscar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Só que Deus, ele sempre nos tratou com gentileza. Ele nos permite escolher o caminho. Ainda que ele sempre aponte o caminho da vida. É como Moisés lá, quando o povo estava para sair do deserto, e ele anunciou as bênçãos e maldições conforme viver com Deus ou contra Deus, e falou, agora você tem diante de vocês 2 caminhos, escolha a vida. Ele não falou assim, vocês têm 2 caminhos, escolham o que parece ser melhor. Ele falou, vocês têm 2 caminhos, escolham a vida. Escolham, pois, a vida. Deus sempre nos coloca diante das escolhas, mas ele sempre aponta qual é melhor para nós. É sábio ouvir a direção que Deus dá na Escritura Sagrada e seguir por esse bom caminho. Pois Isaías diz, novamente Paulo, citando outra vez o profeta Isaías, Senhor, quem creu em nossa mensagem? Consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem ouvida mediante a palavra de Cristo. Uma tradução mais clássica talvez diga, né? Fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Veja a importância de ouvir. Aqui eu vou fazer um pequeno à parte, não é o tema desse texto, mas eu, como tenho uma paixão muito grande por um trabalho dentro das igrejas, que é o trabalho com áudio, a galera da mesa de som, dos cabos, né? Eu quando coordenei a equipe, o tempo que eu montava esses equipamentos e dava cursos, eu sempre trazia esse texto para o pessoal. Dizia, gente, nossa missão é que todas as pessoas na igreja ouçam a mensagem com clareza e conforto. Porque a fé vem pelo ouvir. Quer um jeito fácil do inimigo atacar uma igreja? É o ego das pessoas que trabalham na área de som. É só esse ego se exacerbar, o som fica ruim, a gente não ouve a mensagem direito. E aí, se a fé vem pelo ouvir, a gente não está ouvindo. Você sabe como é irritante estar num lugar, numa casa de oração, em que o som está estridente? É o caso, por exemplo, eu conheci essa realidade, de um profissional que durante as pregações, durante a ministração do louvor, ele ficava fora da igreja, um pouquinho para fora da porta. Uma vez o pastor o interpelou, por que ele ficava de lá? Por que ele não vinha se sentar no conforto das cadeiras da comunidade? Ele falou, é porque eu trabalho profissionalmente com a minha audição e o som aqui é tão alto e os agudos estão tão estourados que eu sei que isso vai começar a causar falha na minha audição. E eu não posso estragar esse presente que Deus me deu, que é o sustento da minha família, porque nessa igreja aqui não se cuida direito do áudio. Que resposta doída. Então, o tema aqui não é Ministério de Áudio, mas se você trabalha com operação de áudio, pense nisso. Todas as pessoas precisam ouvir e precisam ouvir com conforto. Não é o conforto para você que gosta de um som bem alto. É o conforto para todas as pessoas. Como eu costumava dizer, a velhinha que está sentada na igreja, ela tem que ouvir com conforto. E a mamãe, com o seu bebê no colo, ela não pode querer se retirar da igreja porque o som vai ferir os ouvidinhos do seu bebê. Mas ela também tem que entender com clareza
aquilo que é pregado. A fé vem pelo ouvir. E ouvir a mensagem, e a mensagem ouvida mediante a palavra de Cristo. Mas eu pergunto, Paulo pergunta, eles não ouviram? Claro que sim. Claro que sim. Aqui eu vou dar nossa pausa. Eu convido você a meditar em todo o capítulo 10, a ler também o capítulo 11 e o 12. E você volta na próxima para a gente continuar isso aqui, que tem coisa muito importante para nós. Mas eu não quero que esse vídeo fique longo demais, então nós vamos dar agora a nossa costumeira pausa. Muito obrigado pela sua companhia. Volte na próxima. E lembre, se esse material aqui foi bom para você, passe para uma pessoa. Até lá.